Pois é, hoje nós vamos estudar. Quando a presbítera Lília de manhã falou sobre a igreja de Filipe, quando ela falou assim, eu digo, Senhor, aí ele me lembrou, não é você mesmo que fala, mesmo que tenha outra pessoa pregado a igreja, você pode continuar pregando, porque o Senhor vai trazer outro tipo de revelação. Eu digo, amém, Jesus. Então esta é a tua hora, traz a revelação que tu queres falar conosco nesta noite. E eu vou falar justamente sobre a igreja de Filipe, né? De Filipos. Eu só falava Filipe. E lendo e estudando, eu vi que não é Filipe, é Filipos. Eu digo, ok, Jesus. E assim, é bom, né, gente? É bom quando a gente fixa em um tema, como a gente consegue cavar mais e mais nas Escrituras. Olha o que a gente ouviu hoje de manhã e o que o Senhor tem falado comigo, né? Hoje de manhã eu li novamente só hoje de manhã eu li novamente todo o livro de Filipenses. Todo o livro eu li e botei para ouvir de novo. Eu digo, Senhor, e cada dia que a gente lê, a gente vai tirando mais coisas, né? Então esse é o nosso Deus, que traz na palavra, nas Escrituras Sagradas, a revelação, né? E a palavra do Senhor, ela realmente se renova. E hoje, né, vamos falar sobre Filipos e falar um pouco como foi esse início, né, da igreja ali em Filipos. E aí você já vai aprendendo que não é Filipo, é Filipos. Amém? Filipos era uma cidade que ficava na província. Eu vou pedir para os irmãos se assentarem. O versículo eu não vou falar agora, mas eu quero fazer uma explanação dessa igreja e do lugar. Filipos era uma cidade que ficava na província de Roma, da Macedônia. E que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo, em sua segunda viagem missionária. E podemos ver isso lá em Atos 16. E se você que já quiser anotando, você já vai anotando, porque depois você vai buscar isso tudo que eu estou falando. Provai os profetas, sejam bereanos, vejam se realmente o que eu estou dizendo está na palavra. Uma década antes de escrever esta carta, o apóstolo Paulo, em uma das suas visões que ele teve noturnas, ele recebeu um chamado para pregar na Macedônia. E isso está lá em Filipenses, nesse livro, 1:1. E também está escrito em Atos 16, do 6 ao 10. Paulo nunca havia estado na Europa. Ele nunca tinha ido para a Europa. Ele nunca tinha feito nenhuma viagem à Europa. Mas, em obediência a Deus e ao que Deus mostrou a ele na sua visão noturna, ele navegou até Neápolis e foi para a Macedônia, uma cidade portuária. Essa cidade Neápolis é uma cidade portuária, onde os portos eram ali. Então, todo mundo que chegava para ir para as outras cidades da Europa tinha que parar em Neápolis. E ele andou aproximadamente 15 quilômetros. Eu não sei o que significa isso. Alguém pode me dizer, os motoristas aqui? O que é aproximadamente 15 quilômetros? Daqui até o Itaigara. Então, ele caminhou aproximadamente 15 quilômetros até chegar na cidade de Filipos. Veja só como que foi, hein? E isso aconteceu, essa carta, né, foi escrita aproximadamente 63 anos depois de Cristo, quando ele ainda estava preso na cidade de Roma. O nome original, Filipos, era Quirênides. Eu achei o máximo, Quirênides. E aí eu disse, poxa, tem que ter algum significado. É claro, eu fui buscar o significado e significa pequenas fontes. Então, a cidade de Filipos, que o nome no grego era Querênides, significa pequenas fontes. Uma pequena cidade bonita, construída sobre um monte e com abundância de fontes de suprimentos de água. Ou seja, tinha várias fontes por toda a cidade. Várias pequenas fontes de água. Então, não faltava água naquele lugar. Essa cidade ficava à margem de um dos rios de Filipos. Este lugar
onde esse rio, né, onde tinha nesse rio, e tinha um lugar onde essa igreja ficava, e era justamente onde as mulheres se reuniam para orar. A Bíblia diz que ali a irmã Lídia, né, porque ela aceitou o Senhor Jesus, e outras mulheres se reuniam ali para orar. Isso está em Atos 16, 13. Tem uma curiosidade aqui que eu encontrei também. Na verdade, duas curiosidades que eu encontrei estudando sobre essa cidade. Filipe da Macedônia, no ano 356 antes de Cristo, quando ele começou a reinar ali sobre as províncias da Macedônia, ele deu nome a essas águas, àquele lugar. Ele chamou de Filipo. Ele chamou essas fontes de Filipe. Por isso, o nome dele, Filipe, ele chamou o nome das fontes, Filipos, e a cidade, então, se tornou esse nome. Por isso, ela é chamada assim. No ano 42 antes de Cristo, Filipos se tornou uma cidade formosa e foi palco de uma batalha entre Júlio César, uma batalha porque Júlio César foi assassinado. Júlio César era o imperador da época. E aí ele foi assassinado. E olha aqui a curiosidade que eu encontrei. Então, ele foi assassinado ali e 4 dos seus grandes generais estavam disputando o reinado, porque era costume um dos generais assumir o reinado. E eles estavam brigando em guerra, 2 generais contra 2 generais. Eram eles Cássio e Brutus, e Marco Antônio e Otávio. E nessa guerra, quem venceu foi Marco Antônio e Otávio. Só que eles também começaram a disputar entre eles dois, para ver quem deles dois ia assumir o reinado. Agora eles estavam lutando entre si, os dois, pela posição mais alta deste reinado. E Otávio ganhou e se pronunciou imperador e mudou o seu nome para Augusto. Aí eu também fui pesquisar, eu achei isso muito curioso. Por que ele mudou o nome dele para Augusto? O que tem nesse nome que ele mudou? E uma vez eu vi o bispo falando Deus excelso e Augusto. Eu digo, na hora me veio a lembrança, sabe? Aí eu fui procurar no dicionário. E Augusto é majestoso, grandioso, sabe? E era usado nos grandes imperadores daquela época. Ele se autodominava majestoso, glorioso. Eu digo, olha só, glorioso. Augusto é o Senhor, então, não é? Então, ele mudou o nome dele, colocou o nome dele de Augusto. E tem mais. Esse mês que nós estamos, qual é o mês? Agosto. Você sabe por que esse nome existe nos meses do ano? Não? Por causa desse rapazinho que mudou o seu nome para Augusto e mudou um dos nomes do mês do ano para Augusto também, que no português se deu agosto. Eu digo, uau, que delícia. Então, por isso, agosto, né, nós temos esse nome nos meses do ano, foi por causa de Otávio, que mudou seu nome para Augusto e botou também, em homenagem a ele mesmo, ele botou o nome do mês de agosto. Que cara, né, velho? Eu disse, nossa, outra curiosidade que eu encontrei estudando foi a história dos filipenses começou com uma reunião de mulheres junto do rio. E essas mulheres, eles ficavam ali, se reuniam ali junto do rio, e era o lugar onde elas paravam para orar, junto do rio. E ali nasceu a primeira igreja. Disse também, né, que a primeira pessoa que foi convertida ali em Filipos pode ter sido a Lídia de Filipo. Ela e toda a sua família. E a gente vê que Lídia ajudou muito Paulo
quando ele estava ali em viagem. Hospedou ela e tem um texto aqui mesmo nesse livro que ela disse: se o senhor quiser, pode se hospedar na minha casa. Ela fez questão de receber Paulo na casa dela. Amém? Nesta carta, né, ela aborda, né, nesse livro de Filipenses, que é uma carta que foi escrita para a igreja de Filipos, ela aborda vários assuntos, inclusive o que foi ministrado pela manhã, que ela falou sobre a alegria, que Paulo incentiva, né, os irmãos ali em Filipos a se alegrarem no Senhor. Fala também sobre a humildade. E também fala, que é o que nós vamos falar um pouco, fala sobre a unidade, que é sobre essa unidade que nós vamos falar um pouco hoje à noite. E observação aqui que eu coloquei. Para nós cooperarmos com Deus através da nossa obediência, acreditando que no momento em que pisarmos fora dessa obediência, o Espírito Santo vem sobre nós, vem ao nosso encontro para poder nos corrigir, para poder nos direcionar novamente. Por que eu estou falando isso? Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque Paulo, ele recebeu uma visão. E ele obedeceu à visão que ele recebeu. Ele podia não ter ido para lá pregar o evangelho. Ele podia não ter ido para aquele lugar, mas ele foi. Ele foi e obedeceu. Então, como é bom a gente estar no centro da obediência a Deus. Como é bom a gente poder obedecer ao Senhor. Mesmo que pareça tão esquisito, porque com certeza ele estava achando ali, como que eu vou para a Macedônia para falar do Evangelho de Cristo. Mas ele só por obediência foi e ficou preso. E a gente sabe da história, né, das prisões de Paulo. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. É um pouquinho disso aqui que nós vamos falar. 12, 13 e 14. Paulo, ele chama a atenção dos filipenses a muitas coisas. Inclusive, ele fala também dos falsos mestres, que eles também se estabeleceram ali. Aliás, os falsos mestres se estabeleceram em quase todas, se não todas, as igrejas. E até hoje, eles estão se infiltrando nas igrejas para justamente tirar o povo de Deus do foco. Mas aqui em Filipenses 3, versículo 12, 13 e 14, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, Paulo dizendo, mas eu prossigo para conquistar para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para adiante, para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, esta é a tua hora, Paizinho. Nós lemos a porção da tua palavra, um pouquinho da tua palavra, e um pouquinho também do que esse livro quer nos ensinar, né, do que Paulo levou ali para os filipenses. Mas nós te pedimos o que o Senhor quer nos ensinar hoje, aqui, para esta igreja, aqui em São Gonçalo. Que o Senhor venha nos ensinar, Paizinho. Que o Senhor traga nossas mentes cativas ao teu Santo Espírito. Nossa mente, nosso consciente, inconsciente, subconsciente. E que o nosso coração esteja preparado para receber a boa palavra temperada com sal. Que não venha sair dos meus lábios nada de mim, Senhor, mas que o Senhor fale pelo meu intermédio, Paizinho amado. É o que nós te pedimos e te declaramos nesta noite. O Senhor tem total liberdade de operar, de falar conosco na noite desse dia. Fale conosco, nos instrua, nos ensine, nos adverta, Pai, em nome de Jesus. É que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja?
Pois é, já desde desse início aqui, eu já quero fazer uma pergunta, né, para vocês. Na verdade, eu quero já falar uma afirmação. Não permita que o seu passado ocupe muito tempo no seu futuro. Melhor dizendo, no seu presente. E não interfira no seu futuro. Não permita que o seu passado ocupe muito tempo no seu presente. Nem permita que interfira no seu futuro. Porque você leu aqui que ele falou. Não que eu tenha, prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o que estão adiante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o que está diante de mim. Então, não permita que o seu passado ocupe muito tempo do seu presente, nem interfira no seu futuro. E aí que agora vai a pergunta: o que você precisa deixar para trás? O que você precisa esquecer? Como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que você precisa esquecer hoje? Como assim, pastora? É simples. O que eu preciso deixar para trás? Lembra do episódio que aconteceu há séculos atrás com Naamã? Ele foi para uma guerra e trouxe cativa quem? Uma hebreia, uma menina, e colocou dentro da sua casa. O que é que tem a ver isso, pastora? Aquela menina, ela foi levada cativa para a casa de um general inimigo do povo dela. Ela tinha todo o direito, por assim dizer, de ficar com raiva, com rancor, com ressentimento daquele homem, daquela família. Mas outra coisa eu observo aqui. Ela não era uma menina qualquer, porque ela ficou como ama. A Bíblia diz que ela ficou como ama. Isso está escrito em 2 Reis 5:2. A Bíblia diz que ela ficou como acompanhante, como dama de companhia da senhora daquela casa. Ou seja, essa pessoa que fica na casa do dono da propriedade, ela tem que ter pelo menos uma instrução para poder lidar com aqueles que estão ali na casa e lidar diretamente com a esposa do dono da casa, do general. Então, mas ela não ficou com rancor. Aquele homem, talvez, a Bíblia não relata, mas talvez tenha matado toda a sua família, tenha matado seus pais. Mas ela não ficou com rancor. Ela também não ficou com ressentimento daquela família, daquele homem. Ela não teve nenhum ressentimento, mas aquele homem simbolizava para ela sofrimento, porque ela foi arrancada do seio da sua família, do lugar onde ela morava, dos parentes, e foi levada para um outro lugar, com a terra dos inimigos do povo de Deus. Ela foi levada para lá. Esse homem simbolizava sofrimento para ela. Ela não teve raiva. Ela foi levada como uma escrava. Ela não ficou chateada, ela não ficou triste. É muito forte falar que ela não ficou triste, né? Não. Ela deve sim ter ficado triste. Mas ela não ficou com raiva daquela família. Tanto que o desfecho dessa história a gente sabe. O que ela fez para que aquele homem fosse curado. Então nós não vamos falar aqui para a gente ganhar tempo, mas ela se posicionou naquela casa. A ponto de um conselho que ela deu foi acatado. Ela disse: se o meu Senhor fosse na minha terra e falasse com o profeta que eu conheço lá, ele seria curado. Aquelas pessoas acreditaram no que ela estava falando. Não só porque ela estava falando, mas porque já se ouvia muitos relatos das curas que acontecia ali. Mas ela
mudou a postura dela. Ela se posicionou. Ela não ficou ali com raiva, nem fazendo as coisas erradas, nem fazendo as coisas de qualquer jeito. Ela fez o que diz a palavra: fazer tudo para a glória de Deus. Quer comás, quer bebás, quer façais qualquer coisa, fazás tudo para a glória de Deus. 1 de Coríntios. Está escrito. E ela assim se comportou. A postura de reino. Ela preferiu servir como se fora para o próprio Senhor, como se fosse para o próprio Deus, e não para aquele homem, não para aquela mulher, não para aquela família naquela casa. Ela se posicionou e fez o que ela tinha que ter feito. Chegou a hora de você deixar para trás. O que é que tem destruído você pouco a pouco? O que é que tem remoído você pouco a pouco? O que tem machucado você pouco a pouco? Está na hora de você deixar para trás. Deixe para trás essa autopiedade. Deixe para trás esse comodismo. Deixe para trás esse sofrimento. Está na hora da gente deixar para trás. O que eu preciso deixar para trás. Vou ler de novo. Deixando para esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante. Está chegando a hora de você deixar para trás e se posicionar. Deixe lá no seu passado. Talvez aconteceu alguma coisa com você lá no seu passado. Ainda você era uma criança. Ou agora no presente mesmo. Aconteceu algo que te tirou do sério, que você ficou muito machucado, machucada. E aí você não consegue perdoar. Deixando para trás as coisas que ficaram lá, que machucou. O que você precisa deixar para trás. Mas está doendo ainda, pastor, ainda está machucado, porque eu tenho que olhar todo dia na cara da pessoa, porque todo dia ele pode fazer a mesma coisa, porque eu fico pensando que ele pode fazer novamente, porque ela pode fazer novamente. Deixa eu te falar uma coisa. Tem remédio em Gileade. Há um médico em Gileade que cura. Há um remédio disponível, há um antídoto disponível para mim e para você. Jeremias 8:22 diz que tem remédio, tem médico em Gileade. E eu digo a você nesta noite, ainda há esperança para você. Esse remédio cura, pode curar sim, todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, seja ela na alma, no corpo ou espiritual. Jesus é a nossa esperança, é o nosso socorro bem presente. Jesus, Ele é esse médico, Ele tem esse antídoto, Ele tem esse bálsamo de Gileade. Só Jesus pode nos salvar dessa nossa guerra interna. Jesus, Ele é e sempre será o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa esquecer e avançar para as coisas que vêm à frente? O que você precisa deixar para trás? Vocês estão lembrados daquela história de Penina e Ana? Quanto tempo que Ana subia para Jerusalém, orava, voltava, e nada de engravidar. Se ter uma rival, um inimigo, né? Uma pessoa que te apurrinha todos os dias já é difícil. Você imagine ter uma rival dentro de casa, uma pessoa que te apurrinha de dia e de noite dentro de casa. Eu tenho filho, você não tem. Já pensou? Ele faz amor comigo, faz com você, você não gera, eu gero. Você já imaginou o que é que Ana ouvia todos os dias? Todas as vezes que Penina passava com ela com aquela renca, parecia uma corda de caranguejo. Aquela renca, aquela penca de filho. Eu tenho filhos, você não tem. Qual era o nível das batalhas que Ana vivia ali? Penina estava tirando a paz de Ana. Tem alguém tirando a sua paz? Na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, seus vizinhos, no seu prédio, ou na escola, ou até mesmo aqui na igreja. Aqui na igreja, pastora? Sim. Aqui na igreja.
E por que não? Vocês esqueceram de Neemias? Sambalate, Tobias, Gesem, eles eram da congregação, eles eram judeus. Estavam tirando a paz de Neemias. Aqui mesmo pode haver. E Paulo também teve. As pessoas que estavam tentando ali tirar, né? Paulo falou, ele falou de Evídia e Fítique. São duas mulheres que vivem. Aqui mesmo nesse livro ele fala, vá falar com as duas, que elas estão se desentendendo. Uma estava tirando a paz da outra, uma estava brigando com a outra. Então, na mesma congregação, na mesma unidade ali da comunhão, do convívio, as pessoas elas se degradiam, disputam. A gente não sabe o que acontecia com Evódia e Fítique, mas acontecia algo. Mas não se preocupe não. O Senhor, Ele vem e traz a calmaria. O Senhor, Ele vem e traz o discernimento. Tem alguém tentando desestruturar você? Inventando coisas a seu respeito, mentiras? Não ligue. Deixe quieto. Mas pastora, se a mentira está falando a meu respeito, deixe quieto. Ele fala do que é próprio deles. Porque o pai da mentira é o diabo. Ele fala do que é próprio. Se eles estão mentindo e você sabe que aquilo não é real, deixe que é o Senhor quem te justifica. Está escrito e eu creio. E o Senhor, Ele diz assim, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. É a intenção dele, é o dever dele, é o que ele vem para fazer. Para matar, roubar e destruir. Mas aí mesmo nesse versículo, o Senhor, Ele fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus. Tem alguém tentando te desestruturar? Deixa lá. Deixe que diga, que pense, que fale. Deixa isso para lá. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia e se refugie na Bíblia. O que você está precisando deixar para trás. Diga para mim. O que você está precisando deixar para trás. Você já teve um encontro com Jesus? Então deixe para trás toda a sua história, todo o seu fracasso. Você já teve um encontro com Jesus? Então deixe para trás o seu passado. Você já teve um encontro com Jesus? Então deixe para trás as mentiras, os pecados. Você já teve um encontro com Jesus? Ele quer mudar a sua história. Ele já está mudando a sua história. Só Ele pode mudar o meu e o seu caráter. Ele muda o seu jeito de ser, Ele está mudando o meu. Deixa eu te dizer outra coisa. Aquela história de mas eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Não. Você não precisa ficar do mesmo jeito que você nasceu. Porque nós nascemos com um pecado adâmico. Nós nascemos com o caráter de Adão. Com a personalidade de Adão. A gente nasce lá já com aquela bagagem. Mas o Senhor, Ele pode mudar o seu caráter. Ele pode mudar o seu jeito de ser. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele pode mudar. Você não precisa ser assim. Não precisa continuar assim. Jesus, se Ele quisesse, Ele já tinha me mudado. Tem gente que fala isso. Mas se Jesus quisesse, Ele já tinha me mudado. Mas você quer essa mudança? Mas será que eu quero essa mudança? Então não diga isso. Se Jesus quisesse, Ele já teria me mudado. Deixa eu te dizer outra coisa. O teu jeito de ser, se o seu jeito está machucando alguém ou algumas pessoas, algo de errado não está certo. Se você acha que isso que você tem em você é uma virtude, não. Você está redondamente enganado. Se você está ferindo pessoas e ainda diz que é melindrosa demais, é mimimi, eu te digo uma coisa, não, isso é falta de maturidade, de entender o outro, de chegar e dizer assim, onde foi que eu te machuquei, onde foi que eu te feri, o que é que eu estou fazendo que você não está gostando? Isso acontece muito dentro dos casais. E nós, mulheres, temos essa tendência. Faz uma coisa,
O que foi? Nada. Mas aconteceu alguma coisa. Sim ou não? Aconteceu porque está chateada. Mas aí quando o marido pergunta, nada não. Você não sabe não, é? Ele ainda tem que adivinhar. Esqueceu, foi o que você fez? Converse, fale, abra a boca. E vice-versa também. Marido, o que você tem, amor? Nada não. Depois a gente conversa. O marido não gosta de conversar. Diz, não, a gente vai conversar agora. Vamos conversar agora, vamos resolver agora, fazer um balanço. Fazer um balanço do que está acontecendo. Foi o que eu fiz no mês que não te agradou. E veio uma pergunta legal que é bom fazer, e eu sempre fazia. O que é que eu posso fazer para melhorar com você? Fazia sempre essa pergunta para ele, e ele também fazia. Me pergunte isso também, porque vai ter sempre alguma coisa, sabe? Que a gente precisa melhorar. Então você pode perguntar para seu amado, sua amada, o que é que eu preciso fazer para melhorar a nossa relação? O que é que eu faço que não te agrada? Porque às vezes a gente faz inconsciente. Eu já falei para vocês a história da cebola. A cebola ficava lá na pia, eu ia tirar e tirava. Mas aquilo incomodava ele. Mas ele não me falava. Quando eu vi, estava tromba. Eu disse, meu Deus do céu, me chegou bem, daqui a pouco. Mas ele não falava, nada não. Depois a gente conversa. Converse, abra a boca e fale. Conversa é a comunicação do relacionamento, em qualquer instância. E em qualquer tipo de relacionamento, seja conjugal ou de amizade, ou de mãe e filho. Nós precisamos nos comunicar melhor. Amém? Então, se tem alguém te machucando, se tem alguém te ferido, se tem alguém fazendo alguma coisa, vá e converse, pergunte. Se você achou o irmão diferente contigo, meu irmão, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Hoje o diácono Oswaldo mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha mandado uma mensagem para o mestre Oswaldo, não foi isso? Para saber, eu também já tinha mandado uma mensagem para ele. Meu irmão, está tudo bem? Nunca mais te vi. Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Pergunte ao seu irmão se está tudo bem, se você fez alguma coisa. Se submeta ao Espírito Santo e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa esquecer e avançar para as coisas que estão à frente? Temos aqui outro personagem, aleluia, que deixaram algumas coisas para trás. A nossa querida Radassa, Esté, ela tinha um complexo de inferioridade. E a Bíblia não fala dos pais dela, mas a gente sabe que ela foi criada pelo um primo, um tio, um primo, enfim. Mas a gente não sabe o que aconteceu para trás. O que aconteceu na história dela, antes dela chegar ali para ser rainha, imagine. Mas se ela, naquele momento que o primo dela disse, vá e não revele a sua identidade, não diga o seu nome hebreu. Seu nome a partir de agora vai ser Esté. Não diga que seu nome se chama Radassa. E ela foi. Mas se ela dissesse, não, eu não. A Bíblia também fala que de outra forma o Senhor ia trazer o livramento para o povo dele. Mardoqueu disse isso para ela. Então ela levantou a cabeça, jejuou, orou e foi ter com o rei. Ela precisou deixar muitas coisas para trás. Ela precisou deixar para trás o sentimento de inferioridade. Ela precisou deixar para trás aquela menininha que saiu da sua terra e foi para outra cidade. E que agora estava sendo escolhida para ser rainha. E já estava exercendo a função no reinado. Já era rainha, mas ela não sabia como chegar até o rei. Ela precisou deixar para trás os seus medos também. Porque também ela disse, vocês vão lembrar disso, o rei não me chama há mais de 30 dias. Se eu for ter com ele, eu posso morrer. Mas mesmo assim eu vou. Ou seja, ela deixou para trás o medo. Se eu tiver que perecer, estou nem aí. Eu quero é Deus. O que você precisa deixar para trás? Ela era órfã, se tornou rainha. Ela deixou para trás a sua própria vida. Porque ali ela ia seguir para outra vida. Ela não sabia, é verdade que ela não sabia que ia ser escolhida pelo rei. Mas a partir dali ela ia ser uma mulher que ia ficar no harém dele. Ela ia ter uma outra vida completamente
diferente. Ela precisou deixar para trás os seus sonhos de casar com um amado, com um homem que ela amasse. Ela precisou deixar para trás todos os seus projetos de ter uma família. Ela não sabia o que estava na frente, mas ela precisou deixar o passado para trás. Ela precisou deixar os seus medos para trás. E você e eu, o que nós precisamos deixar para trás? Tem também a mulher cirofenícia. Ela deixou para trás os seus ídolos, os seus maus costumes, as suas ideologias, as suas convicções e a vergonha e o medo. Ela precisou deixar para trás. E ela foi atrás de Jesus. E você sabe o que Jesus fez com aquela mulher. Não posso dar migalhas, ou não posso dar o pão para os cachorrinhos. Senhor, deixe cair as migalhas, eu como. Foi mais ou menos isso. Os discípulos vieram, interpelaram ela, quiseram parar ela. Senhor, manda essa mulher embora. Essa mulher é uma cirofenícia, é uma qualquer. Ela adora ídolos, como que ela está vindo atrás do Senhor? Só fez se retardar. Às vezes, o nosso irmão, dentro da igreja, quer atrapalhar e acaba nos ajudando. Aqueles discípulos foram atrapalhar ela. Foram falar para Jesus, deixa essa mulher aí, não sei o quê. Jesus teve que parar para ouvir os discípulos. E ela alcançou Jesus e pôde falar com Cristo. E alcançou misericórdia. Quando ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, não tem uma migalha aí para mim, não. Libera essa cura para minha filha, ela está precisando. Ela precisou deixar para trás os seus medos, os seus ídolos, os seus maus costumes. Algumas pessoas vão até Jesus e não sabem o que fazer. Ela sabia exatamente o que ela queria. E quando ela chegou ali, ela disse, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. Cura ela. Ela precisou deixar para trás os seus pecados. Ela foi. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa esquecer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. O que você precisa deixar para trás? Algumas pessoas que foram até Jesus, ele perdoava e curava. E como era que ele dizia no final? Sempre ele dizia uma frase. Alguém lembra? Vá e não peques mais. Ou a tua fé te salvou. Ou as duas, né? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. O que nós precisamos deixar para trás. Muitos aqui já deviam até deixado para trás alguns pecados. Qual é o pecado que você precisa deixar para trás? Aquilo que você ainda não julga muito importante. Ah, mas isso aqui não tem nada não. Não tem nada a ver. Você só vê defeito nos outros, nas pessoas. Você olha e diz, como a pastora está pregando. Como o irmão está pregando. O irmão fala demais. E esse louvor. Você só vê defeito, você não busca uma qualidade. O que você precisa? Qual o pecado que você precisa deixar? É o do julgamento? O que você precisa deixar para trás? Hoje Jesus te convida para deixar para trás esse pecado. Ou outros que você lembrou aí. Não só esses que foram mencionados aqui. Mas aquele que só você e Deus sabe. Aquele que você realmente costuma fazer. Diz, puxa, eu não consigo parar de fazer isso. Poxa, às vezes é só uma mentirinha, entre aspas. Mas é só uma mentirinha. É só dizer que eu não estou em casa. É só dizer, estou saindo, ainda está no banho. É só uma mentirinha. Já estou no ponto de ônibus. Não, eu tive engarrafamento. Foi terrível o engarrafamento. Não foi. Acordou tarde e se atrasou no trabalho. Aí chega lá e fala uma mentirinha. E acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Uma vez eu me atrasei, eu acordei tarde e saí tarde de casa. Minha chefe ligou, tinha que estar lá às 6h30. Eu tinha que liberar os medicamentos para as cirurgias da manhã, que começa às 7h. E eu não tinha chegado ainda. Eu acordei às 6 horas. Eu tinha que estar lá às 6h30.
E aí mandei imediatamente uma mensagem para ela: me desculpe, vou me atrasar. Quando eu chegar eu explico. Não quis falar nada por telefone. E quando eu cheguei lá eu disse, e ela: o que foi, Ana? Eu soube que estava engarrafamento. Não foi não, no horário que eu vi não tinha mais engarrafamento não. Mas vem induzindo. Eu podia dizer: pois é, né, menina? Então, foi por isso meu atraso. Não, eu acordei tarde. Eu acordei, já era 6 horas. Dei um pinote da cama, nem banho tomei. Vesti a farda e perna para que te quero. E até cogitei pegar o Uber, mas quando eu cheguei no ponto, já estava passando o ônibus, eu peguei, e ainda estava um trânsito tranquilo, não tinha trânsito nesse horário. Aí depois ela veio e me procurou: mas Ana, você podia ter dito qualquer outra coisa, menos que acordou tarde. Eu disse: mas eu tinha que falar a verdade, porque o meu compromisso não é com vocês, é com a verdade, né? O que você precisa deixar para trás? Aquilo que você não julga tão importante? Os defeitos dos outros, o julgamento? Hoje Jesus está te convidando, e você está aqui, e pode vir até Ele, porque você vai deixar para trás esse seu pecado, isso que está te afligindo, isso que muitas vezes interrompe até a bênção chegar, impede, retardia a bênção chegar. Paulo, ele foi muito perseguido, ele era um homem muito cruel, e nós sabemos disso. Paulo não, Saulo, né? Quem você era antes de encontrar Jesus e quem você é hoje quando encontrou Jesus. Saulo, ele fazia muitas coisas ruins, mas Paulo fez muitas coisas boas. Saulo causou muito sofrimento aos cristãos, mas Paulo sofreu por Jesus. Saulo, ele respirava ódio e morte. Isso está em Atos 9:1. Está escrito assim: ele respirava morte e ódio pelos cristãos. Atos 9:1. Ele era terrível, mas Paulo orava. Saulo perseguiu, era um terrível perseguidor de Jesus e dos cristãos. Mas Paulo serviu a Jesus. Saulo foi para Damasco com más intenções, para prender, para matar, para apurrinhar mesmo os cristãos. Mas Paulo foi atrás do alvo, Jesus. Saulo vivia em justiça própria. Ele acreditava naquilo que ele fazia, e aquilo que ele fazia para ele era justo, porque ele era conhecedor das Escrituras, ele era conhecedor da palavra, e tudo que ele fazia para ele era justiça. Mas Paulo amava a justiça de Cristo. O que nós estamos fazendo agora, depois que conhecemos a Jesus? Quem éramos nós antes de Jesus e quem somos agora? Assim falaram de Paulo. Paulo, pois, é uma poderosa testemunha e pastor. Isso está em Gálatas 1:15, do 15 ao 24. Assim falam de mim e de você. O que você precisa deixar para trás? Para seguir como filhos de Deus, para ser como filho, servir a Ele. O que falta para nós, de fato, assumirmos a postura de quem serve a Deus, de filhos de Deus. Como os filhos de Deus têm se posicionado? Como os filhos de Deus que somos, temos feito? Somos pessoas que vigiam e oram para brilhar a Cristo? Efésios 5:8. Somos semelhantes aos corredores que vão em direção à sua meta? 1 Coríntios 9:24-27. Nós servimos uns aos outros em amor? Filhos de Deus se comportam assim. Nós servimos uns aos outros em amor? João 13, do 14 ao 17. Você está servindo ao seu irmão?
Eu estava ali dentro, preparando os recibos de pagamentos, a janela estava aberta, o diácono Ivan chegou e deu a paz do Senhor, eu fiz a paz do Senhor. Ele, nossa, tá fanha, tá gripada, minha pastora? Eu disse, tô, filho. Fiquei gripada, foi de repente. Dormi tranquila, acordei assim. Ele, fecha essa janela, o vento está entrando muito frio. Você tem cuidado do seu irmão? Você tem percebido o que ele está precisando? Você tem cuidado? Filhos de Deus se comportam assim. Cuida. Você tem corrigido uns aos outros? Gálatas 6:1. Irmão que é irmão. Se você ama o seu irmão, você corrige. Se você ama o seu amigo, você corrige. Se você ama o seu esposo, sua esposa, você corrige. Amor, olha, não está bom assim, não. Você deve fazer essa forma. Essa forma está errada. Não está, não. Está certo, não sei o quê. Não, meu filho, venha ver aqui. A palavra diz assim. Você tem mostrado a luz da palavra ou é a sua axiologia? É aquilo que você acha que é, a sua justiça. Irmãos, filhos de Deus, se corrigem uns aos outros. Nós lutamos, filhos de Deus, lutamos e somos vencedores. 1 Timóteo 6:12. Nós, filhos de Deus, nos sustentamos mutuamente em oração. Você tem orado pelo seu irmão? Pelo aquele que você percebeu, o irmão fulano não veio, vou orar por ele. Você tem orado mesmo, de verdade, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua filha, pelo seu filho? Você tem jejuado pelos seus? Você tem colocado diante do Senhor pelo menos uma refeição pela sua família? Você tem jejuado pela sua igreja na nossa situação atual? Você tem acompanhado, o que tem sido colocado lá nos grupos, as palavras de encorajamento? Você tem feito isso? Você tem sustentado a sua pastora em oração? Somos filhos de Deus e devemos fazer isso. Somos vitoriosos e vamos conquistar a recompensa. Filipenses 3, 13 e 14. Está escrito, né? Está lindo isso aqui. Olha o que diz o 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos e tenhamos esse sentimento. E se porventura vocês pensam de outro modo, também isto Deus vai esclarecer. Está precisando de esclarecimento? Não estou entendendo nada do que está falando. Peça esclarecimento ao Senhor. Converse comigo. Pastora, isso aqui a senhora falou, eu anotei para poder a senhora me dizer isso aqui depois. Já aconteceu isso comigo. Pastora, a senhora falou isso aqui, isso na pregação. Me diga aqui. Aí eu peguei a pregação, sentamos e fomos estudar novamente ali. Você tem feito isso? Tudo isso é porque somos chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus de acordo com o seu propósito eterno. Nós fomos chamados por Deus pelo Evangelho. Você ouviu o Evangelho e por isso você seguiu o Evangelho. Nós fomos chamados de Deus para sermos filhos e filhas de Deus. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos e separados, para ter a vida eterna, para contemplar a glória eterna de Deus Pai. Foi para isso que nós fomos chamados filhos de Deus. E agora eu vou ler novamente. Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Quanto a mim, meus irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o que estão adiante de mim. O que você precisa deixar para trás? O que nós precisamos deixar para trás? Pense nisso. Pense no seu cotidiano, pense nas coisas erradas que nós fazemos, que você faz. Pense naquilo que precisa de um conserto, mas você está protelando, você está deixando para depois. Depois eu resolvo isso, depois eu vou diante do Senhor. Ei, deixa eu te dizer. Depois pode ser muito tarde, porque a gente pode deixar de receber a salvação por causa de um detalhe. Por causa de uma coisinha de nada, que a gente julga desinteressante para orar, para pedir perdão, para deixar de fazer.
que a gente julga que não é tão importante. Um cuidado com a família, ou com a esposa, ou seja lá com o que for, com as coisas do reino, ou com você mesmo. Você tem cuidado do seu corpo, do templo do Espírito Santo de Deus? Você tem cuidado de você? Você tem feito aquilo que é necessário fazer com o seu corpo? O que você tem feito? Né? E por que você ficou gripada, Ana? Foi um desleixo? Foi um desleixo. Eu fui para o aniversário, aí a irmã fez: minha irmã, você pode dormir lá em casa, e de manhã você vai, para você não ter que sair cedo e ir para casa, porque você vai sozinha e tal. Você dorme lá em casa, de manhã você vai embora. Aí ela disse: se você quiser abrir a janela para refrescar um pouquinho, eu abri a janela e deixei aberta. E eu no quentinho lá, o edredom, uma delícia, o quarto que a irmã preparou para mim, parecia até o quarto do profeta. Lembra de Eliseu? Tinha uma mesinha, tinha uma cadeira. Eu digo: meu Deus do céu, que coisa linda. Mas eu deixei a janela aberta, eu me descuidei. E o resultado foi: eu acordei assim no sábado já. Eu digo: Senhor, na hora ele fez: você dormiu com a janela aberta. O frio a madrugada, né? Aquele vento friozinho, você toda quentinha aí, respirou, já foi. Pegou um resfriado. Você tem cuidado do seu corpo? Você tem feito o que é necessário? Vamos nos colocar de pé. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa esquecer e avançar? Faça uma reflexão. Você e Deus. Nisso que você acabou de ouvir, e tudo isso que vocês escutaram nessa noite. Paulo estava escrevendo para aquela igreja para chamar a atenção deles. Ele falou dele próprio. Ele disse: eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque ele foi mau. Ele pecou muito. Então, com certeza, tinha acusadores ali. Ah, mas esse não é, está escrito, viu? Está escrito. Vocês estão lembrados que depois que ele caiu lá na estrada para Damasco, o Senhor deixou ele 3 dias sem enxergar. E nesses 3 dias ele ficou sem comer e sem beber. Vocês estão lembrados disso? E ele foi levado para a casa de alguém. E Ananias, Deus falou com Ananias, disse: vá na rua direita de não sei, blá, 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 blá. E lá, quando ele chegou: mas Deus, esse é Saulo. Você esqueceu de tudo que ele fez com a gente? Esse é Saulo. E o Senhor disse para ele: ele ora. Ele é um perseguidor terrível. Deus disse para ele: ele estava orando. E está escrito isso. Está escrito. Ele está lá você vai encontrar um homem e ele está orando. O que você precisa deixar para trás? Paulo estava fazendo questão de deixar para trás as coisas ruins que ele fez com Cristo, com os seguidores de Cristo, com os cristãos. Ele estava declarando: eu preciso deixar isso para trás e vou alcançar o alvo, a soberana vocação de Deus. O que Deus tem para mim é isso que eu quero agora. O que Deus tem para você é isso que você precisa querer agora. O que Deus tem para mim é isso que eu preciso focar agora. Esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o alvo, que é Cristo. Era isso que Paulo estava falando aos filipenses. Esqueçam tudo que vocês já passaram. Todas as, sabe, Sídique, Evódia, esqueça tudo o que passou. Se reconcilie. Se ajeitem. Amém? Glória a Deus. Quem vai esquecer das coisas que ficaram para trás aí? Digam glória a Deus. Aleluia. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, na Tua presença, a qual vivemos e estamos, meu Senhor. Muito obrigada pela explanação da Tua palavra. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor trouxe. E como eu aprendi, meu Pai, me ajuda a esquecer das coisas que ficaram para trás, Senhor. Me ajuda, meu Pai, a avançar para o alvo que é o Senhor, Deus. Me ajuda, Paizinho, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja a avançar para o alvo que é Cristo. A esquecer das coisas que ficaram para trás. Não me importa quem errou, meu Deus. Não me importa quem fez ou deixou de fazer, Pai, com relação à situação da igreja. Importa que nós estamos caminhando e avançando. Cádima, nós vamos avançar para o alvo que é Cristo. Não me importa, Senhor, o que fizemos, Pai. O nosso acusador, ele vai continuar nos acusando. Mas nós somos agora nova criatura. E vamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Nós não vamos deixar que o nosso passado
atrapalhe o nosso presente, nem influencie o nosso futuro. Nós vamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Toma, Senhor, cada mente aqui. Traz à memória, meu Senhor, aquilo que ainda precisa ser consertado. Traz à minha mente, Senhor, aquilo que ainda precisa ser consertado. Pai, eu quero me esquecer do meu passado e quero avançar para o teu alvo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo de Israel. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do doce amado Espírito Santo, que esse vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Em nome dele, Pai. Amém e amém.